Dunga ou Tite? Qual técnico foi melhor na seleção? Qual que tem mais títulos ou título? Vamos saber hoje no canal do professor Juliano. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo e manda para os seus colegas no grupo de WhatsApp. Vamos saber qual técnico tem mais títulos na seleção brasileira. Lembrando que cada um no seu período. Dunga, na seleção brasileira, comandou a equipe por 86 jogos, sendo 60 vitórias, 17 empates e 9 derrotas. Dunga foi campeão com a seleção da Copa América em 2007. Também foi campeão em 2009, campeão da Copa das Confederações. Esses dois títulos que Dunga tem como técnico, sendo comandante da nossa seleção brasileira. Agora vamos falar do técnico Tite. O Tite, ele tem 82 jogos pela nossa seleção brasileira, sendo 60 vitórias, 15 empates e 7 derrotas. Em relação aos números, são bem parecidos. Claro, Dunga leva uma pequena vantagem em relação ao número de jogos. Agora vamos ver em relação aos títulos. Tite tem apenas um título, que é campeão da Copa América em 2019. Agora vamos fazer as comparações na Copa América, ou seja, porque Tite e Dunga também, os dois foram campeões na Copa América. Dunga em 2007 e Tite em 2019. Sendo que, vamos fazer um pequeno paralelo. Na primeira fase, a fase de grupos, Dunga passou em segundo, sendo com uma derrota e 2 vitórias, ou seja, uma vitória vale 3 pontos na fase de grupos, um empate é 1 ponto e a derrota não soma nada, ok? Então, o Tite fez 7 pontos, passou em primeiro em 2019 na fase de grupos, ou seja, uma vitória, um empate e 2 vitórias. Agora vamos falar em relação à fase de mata-mata. Primeira explicação, voltando, recapitulando, coisa rapidinho. Dunga, 6 pontos em segundo no seu grupo, em relação ao Tite, em primeiro com 7 pontos. A diferença foi só um empatezinho. Agora vamos à fase de mata-mata, ou seja, mata melhor falando, porque é jogo único. Vamos falar na fase de mata, que vamos começar, aqui na Copa América, começa nas quartas de final. Nas quartas, o time do Dunga na Copa América desde 2007 começou enfrentando o Chile e foi um placar expressivo, 6-1. Passou na semifinal, jogou contra o Uruguai, um jogo empatado em 2-2, passou nos pênaltis. Já foi um jogo bem duro e difícil. E na grande final encontrou a Argentina. O Brasil passou o jogo porque foi muito bom o placar. 3-0 contra um time forte que é a Argentina. Não é times de patamares diferentes, time médio. Exemplo, você pegar ali o Peru, o Chile, são times médios, categoria. Time que tem uma capacidade maior. Por exemplo, Argentina, Uruguai, claro que vai de cada momento e cada época. Sendo que esse Uruguai, no caso, que jogou em 2007, em 2010 na Copa do Mundo, fez uma Copa muito boa. Não chegou à grande final, mas fizeram jogos assim maravilhosos. Então o Uruguai era um time muito forte. E a Argentina de Lionel Messi, de Di Maria, um time muito forte. Claro, e acabou perdendo de 3-0 a grande final da Copa América. Agora vamos falar do Tite na Copa América em 2019. Claro, na primeira fase, na fase de grupos, ele passou em primeiro lugar, com 7 pontos. Agora vamos falar das quartas, que começa a fase de mata. Não é mata-mata porque é apenas um jogo, então vamos falar mata, que é o nome mais correto, tá bom? Começou o seu primeiro jogo contra o Paraguai e ficou empatado o jogo. Passou nos pênaltis e foi para a semifinal. Na semifinal, jogou contra a Argentina. Ganhou de 2-0, um jogo assim um pouco polêmico, tá bom? Podemos dizer assim, se você pesquisar, vai ver assim que houve
discussões em relação à arbitragem. Já a grande final, o Brasil ganhou de 3-1 contra o Peru. Assim, o Brasil jogou mais ou menos. Se você recapitular ali, vai ver que nessa Copa América, o Brasil, no caso, o seu jogador destaque ali, que o melhor jogador foi o Daniel Alves. Ou seja, assim, que é um lateral, na época ele jogou, claro, depois ele jogou no São Paulo, já jogou um pouco fazendo armação, tá bom? Ali, depois que se aposentou, mas nessa época ele foi destaque, o Cebolinha jogou nessa Copa América. Então esse time tem um pouco mais de futebol nessa Copa América, que não estava o Neymar. O jogo, o nível dele era inferior se for comparado às duas Copa América, 2007 e 2019, em relação a jogos. A conclusão, claro, por ser campeão da Copa das Confederações, Dunga leva vantagem, que tem 2 títulos. Ele é campeão da Copa América em 2007 e campeão da Copa das Confederações em 2019. Aliás, 2009. 2019, campeão da Copa América, que foi o Tite. Mas se levarmos em todo, de cada técnico, em relação a 2010, Dunga tinha uma consistência maior em relação aos jogos. E claro, o Brasil, na fase de mata, que não é mata-mata, que Copa do Mundo é mata, é jogo único, o Brasil perdeu para a Holanda. Placar apertado, um jogo bem disputado. Perdeu a Holanda, que era um grande time. Ainda é, atualmente, um grande time. Em relação ao Tite, que comandou o Brasil em 2 Copas, em 2018 e 2022. Nos 2 casos, agora, em relação a 2018, que foi a Bélgica, era um time forte também, primeira prateleira, não foi campeão, mas era um time, a geração belga, muito forte. Agora, em 2022, que é a nossa derrota na fase de mata, tá bom? Todos os times, assim, que o Brasil perdeu, foi na fase de mata, que foi contra a Croácia. Ali na prorrogação, o Brasil já não tinha aquela dinâmica de jogo, ou seja, a movimentação, os seus toques de bola, a velocidade, com que cada jogador desenvolvia o jogo. Porque, de uma maneira mais prática para fazer a explicação, quando você assiste um jogo que te emociona, te empolga, o tempo passa e você nem percebe. Agora, se você fazer uma análise, você vai assistir um jogo bem difícil, aquele jogo difícil de olhar, ou seja, jogo difícil, aquele que você olha e você fala, vou parar aqui, dar uma olhada no telefone, vai no grupo de WhatsApp ali, fica buscando outras formas de entretenimento. Ou seja, são jogos difíceis. Esse contra a Croácia foi bem difícil. Em relação à comparação na Copa América também, daí no caso, o caminho em 2007 a dificuldade foi um grau maior, principalmente se levar em consideração a sua final. Em 2007 foi a Argentina, a grande final. Já em 2019, claro, cada seleção tem o seu momento, mas o Peru nunca foi assim, um time a brigar por Copa do Mundo. Em relação ao Uruguai, que já foi campeão, a Argentina, que é a atual campeã da Copa do Mundo. Então são times assim, um pouco diferentes, um de cada, um do outro. Em relação às seleções, se você vê a dinâmica de jogo, a característica de cada time, não há comparação. Claramente a seleção que Dunga comandou por característica de jogo também. Quem gosta de uma seleção mais retrancada, assim, cada um tem o seu ponto de vista, a sua opinião. Mas lembrando que a seleção do Dunga fazia grandes jogos. Claro, na sua segunda fase teve um momento difícil, ele acabou saindo, ele estava muito ruim nas eliminatórias, mas a gente fazer a comparação. Nas Copas do Mundo, em relação aos títulos, Dunga é um número muito mais expressivo, ok? Em relação aos títulos e a Copa do Mundo. Porque se pegar o momento para qual seleção foi perdido e que
forma foi perdido, tá bom? Então, para mim, claramente, a seleção do Dunga é melhor, foi melhor, fazendo a comparação do mano a mano, Dunga e Tite. Então, mostra-se que o Dunga foi melhor, houve mais consistência na forma de jogar, na posse de bola, no domínio de jogo, na sua característica em si. Claro, e você? Tem opinião diferente? Deixe no seu comentário. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Passe para o grupo. Quem tiver opinião diferente, deixa no seu comentário. Você concorda, discorda, tem uma visão diferente. Você viu alguma coisa que não foi passada nesse vídeo? Você tem um time que você acha que estava melhor, na sua opinião? Por exemplo, Peru em 2019 era melhor do que a Argentina em 2007? Deixe no comentário, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? E até o próximo vídeo!